Convidamos para fazer uso da palavra o professor Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Fernando Rezende, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense com mestrado em Economia, é professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Já ocupou o cargo de assessor no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no Distrito Federal. Por gentileza. Deixa eu botar esse óculos, embora a luz aqui não deixe a gente ver o auditório direito. E talvez seja até bom, porque a gente não vê se as pessoas estão com raiva, com sono ou com vontade de ir embora. Então, eu fico muito feliz nesse dia, porque tem uns 10 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, que eu comecei a falar em reforma abrangente. E os meus amigos que acompanham há muito tempo nesse debate dizem: Fernando, você está envelhecendo e está enlouquecendo. Eu disse para eles: olha, envelhecer é inevitável. Agora, enlouquecer, eu tenho certeza que não estou. E agora eu vejo aqui neste debate que ou todos enlouqueceram, ou eu ganhei um atestado de sanidade mental, né, que espero preservar pelos próximos 10 anos. Né. E já não estou falando, para enlouquecer um pouco mais, já não estou falando de reforma tributária abrangente. Eu estou falando de uma reforma fiscal abrangente. Para atender o que está no programa, a reforma que queremos. Então, aí eu acrescentei algumas perguntas. Né? O que nós queremos, o que nós fizemos, onde nós estamos e qual é o caminho e como nós podemos chegar lá. Tem que ser rápido, porque eu tenho 30 minutos para falar sobre tudo isso. Agora são quase 15 para as 4. 4h15 eles vão querer me cortar a palavra, talvez eu peça 5 minutos de prorrogação, porque vai terminar empatado o jogo. Onde é que funciona isso? O que queremos? Eu acho que ficou muito claro aqui nesse evento que nós queremos dar um basta, basta de remendos. Queremos fazer uma reforma abrangente e queremos reconstruir um sistema tributário nacional. Quando as pessoas falam para mim, e o nosso sistema tributário? Eu digo, cara, que sistema tributário? Nós não temos sistema tributário nenhum. Sistema é algo que pressupõe algum ordenamento em torno de princípios, de conceitos, que tem equilíbrio, que atende aos objetivos para o qual o sistema foi construído. Nós criamos um arremedo de inovações, todas elas ruins, e, de certo modo, criamos algo que não... Quando é que nós tivemos esse sistema? Uma vida curtíssima. O sistema foi concebido em 1963, por uma comissão criada no Ministério da Fazenda, instalada na Fundação Getúlio Vargas, 2 anos antes da instalação do regime militar. Essa comissão, composta por pessoas de notória capacidade jurídica, econômica e administrativa, elaborou um sistema que tinha 4 pilares, que eu costumo chamar de uma plataforma fiscal. A redefinição das competências tributárias na Federação, com a divisão da receita e das competências entre União, Estados e municípios, uma criação de um moderno regime de transferências fiscais do governo federal para os estados e os municípios, de modo a criar, se aproximar daquilo que hoje nós chamamos de um regime de equalização fiscal, né? Um regime de coparticipação e de cooperação no financiamento da infraestrutura econômica, que era essencial para alavancar o projeto de crescimento econômico do Brasil, com os impostos únicos sobre combustíveis, energia e telecomunicações, que eram repartidos entre o governo federal, os estados e os municípios. O governo federal ficava com 50% da arrecadação e os outros 60% eram entregues a estados e municípios, que gerenciavam esse fundo para a infraestrutura de uma maneira cooperada, com políticas nacionais bem definidas no nível nacional. E o 4º componente deste pilar, uma reativação da política de desenvolvimento regional, amparada em 2 coisas, principalmente: em incentivos fiscais nacionais do imposto de renda para investimentos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no programa de investimentos na modernização e na expansão da infraestrutura econômica. Infelizmente,
ou não sei se foi infelizmente ou não, mas, enfim, este modelo foi aplicado praticamente na íntegra na reforma implantada pelo regime militar em 1965, com a emenda 18. Em 67, na Constituição, praticamente, com algumas pequenas mudanças, ele foi mantido. E praticamente sobreviveu. Pequenos aqui, ou arremedos aqui e acolá, até a Constituinte de 88. Na Constituinte de 88, ele foi confundido com uma obra do regime militar, e por isso foi rasgado literalmente. Então, nós abandonamos o nosso sistema em prol de algo que hoje já se deu nomes bastante depreciativos. O que nós fizemos com ele? A imagem, talvez conhecida, talvez do mais antigo manicômio brasileiro, o Instituto Luiz Felipe Pinel, ali em Botafogo, né? Que é uma casa conhecida, que está praticamente hoje abandonado, uma imagem já bastante conhecida. O que nós vemos lá dentro desse manicômio? Eu não vou repetir muito isso aqui, porque todo mundo aqui conhece, né? Mas eu vejo algumas coisas, né? Eu vejo conflitos permanentes entre os administradores e os internos. Alguns estão aqui, né? Os que administram e os que estão internados, né? Com todas aquelas coisas que já foram abandonadas aqui. E eu vejo nesse manicômio tributário os internos com 3 perfis. Tem os conformados, os inconformados e os esperançosos, né? Os conformados são aqueles que vão optar, aqui não dá para fazer nada sério, vamos implantar o Simples Nacional, aumenta o limite do Simples Nacional no que puder, porque pelo menos a gente não tem que pagar caro, advogados caros, para ver como é que a gente vai evitar ser abordado pelo fisco. Os inconformados continuam lutados, grande parte está aqui nesse auditório, a maioria, que estamos lutando pela reforma. E os esperançosos já é uma variação maior dos inconformados, aqueles que não só não estão conformados, como acreditam que a reforma vai ser feita e vão continuar lutando por ela, né? Não vou estender nessa parte da apresentação, porque isso já foi falado aqui ao longo desses 2 dias, eu vou pular tudo isso, né? E ir direto para onde é que nós chegamos. Depois de longa internação no manicômio, todo mundo perde juízo, né? O manicômio não é um lugar onde você vai recuperar a loucura, é um lugar onde você vai sair de lá mais louco ainda, né? Então, nós chegamos nessa imagem, né, na célebre tela do René Magritte, né, do nosso surrealismo tributário, né? Eu acho que essa é uma expressão que eu resolvi adotar. A expressão manicômio tributário, se não me engano, foi cunhada por um jurista gaúcho, o Alfred Becker, né, lá atrás, né? E que ele também tinha usado a expressão do carnaval tributário. Eu estou optando agora por essa. Então, isso não é uma reforma tributária. Tudo aquilo que a gente vem tentando fazer nos últimos anos, reformas fatiadas. Caramba! Se é fatiado, não pode ser uma reforma. Você pode fatiar um salame, um presunto, não. Mas fatiar uma reforma tributária, isso é um nonsense, é o surrealismo. Como é que a gente classifica esses impostos hoje existentes? Eu escrevi um texto há pouco tempo sobre o ICMS, dizendo que espécie de bicho é esse hoje? O que é o ICMS? É um imposto sobre o valor agregado? É um imposto unistágio? É um imposto cobrado na venda do consumidor final? O que é isso? Ninguém consegue definir que bicho é esse. É tão difícil definir o ICMS, descrever o ICMS, do que, como diziam alguns, era de que descrever um camelo. Como é que é um bicho difícil de você descrever, né? Tem um narizinho pequeno, um corpo enorme. Então, você não consegue distinguir o que é um ICMS, né? Qual é o caminho? Numa frase muito repetida de Lewis Carroll e Ulisses, de Alice no País das Maravilhas, Alice chega na porta, na beirada do labirinto e pergunta a um gato socrático, né, qual é a saída? O gato socraticamente responde, a saída depende de para onde você quer ir. Aqui, eu acho que nós estamos invertendo essa questão. Aparentemente, nós sabemos para onde queremos ir. O que foi discutido aqui, apresentado nas propostas de reforma, apontam a direção, apontam o que você quer fazer, onde é que você quer chegar.
E a questão que me preocupa é qual é o caminho? Qual é o caminho que a gente vai usar para chegar lá? Né? Foram apresentadas aqui algumas sugestões, dos quais eu posso ter algum comentário, mas, primeiro, o caminho, para mim, está de volta para o futuro. Né? Isso é um título também de um filme que fez muito sucesso alguns anos atrás. Né? A volta para o futuro é essa, é reconstruir o sistema tributário nacional. E nós podemos aproveitar as lições do passado na reconstrução, claro que adaptando as circunstâncias deste momento e olhando para o futuro, porque o momento que nós temos hoje para reconstruir o sistema tributário nacional, daqui a pouco pode ser outro com o avanço da nova economia digital que está chacoalhando o mundo dos negócios. Na nova economia digital, como é que hoje se classifica as modernas atividades econômicas? O que é uma indústria, o que é um comércio, o que é um serviço? Eu não sei. Como é que você classifica uma empresa como a Amazon hoje? A Amazon é uma vendedora de livros na internet? Alguém que fizesse essa classificação, alguém vai rir de você. Né? Não é, a Amazon é só um exemplo, né? Dos muitos que estão por aí. Né? O avanço da impressora 3D, o que está se escrevendo sobre isso é fantástico. O que está acontecendo, o que vai acontecer na tributação no admirável mundo novo da economia digital. Né? Mas, de qualquer maneira, temos que buscar inspiração no passado, o que significa o quê? Reconstruir essa plataforma, redefinir as competências. Vamos caminhar para um imposto que vai juntar todas as incidências tributárias que oneram todo o processo de produção, circulação e venda de mercadorias e serviços? Ok. Mas temos que fazer isso paralelamente à reconstrução do nosso federalismo fiscal. Não dá para tratar as duas coisas separadamente. Foi dito aqui, agora, ainda há pouco, pelo colega de Tocantins. E não dá para fazer isso se nós não discutimos isso no marco de como a reforma tributária vai afetar o regime de financiamento do Estado. Que, ao fim e ao cabo, o Estado cobra imposto para quê? O Estado cobra imposto para financiar as responsabilidades constitucionalmente atribuídas ao Estado na provisão de bens e serviços à população. E o nosso regime de financiamento do Estado está todo ele amarrado na tributação, com vinculações tributárias e coisas do tipo. Né? Como é que nós vamos avançar nesse caminho? Eu não conversei com o Clóvis antes, mas eu ia me relembrar da poesia do Carlos Drummond de Andrade, que, em algum momento, causou muita surpresa para muita gente. No meio do caminho tinha uma pedra. Né? Agora, eu diria que no meio do nosso caminho tem uma árvore. E uma árvore estranha, que muitos dizem que só existe no Brasil e só existe em Minas Gerais. Veja como estranha é essa árvore. Né? Ela é uma árvore muito grande, muito frondosa, e é uma árvore curiosa, porque o fruto está colado no tronco, né? Não na beirada dos galhos, como a maioria das árvores conhecidas. Por que eu chamo dessa jabuticaba? Ela foi plantada em 88, quando o Brasil adotou um regime de dualidade de regimes tributários que só existe no Brasil. Você tem impostos e inventamos contribuições. Por quê? Eu, por ter começado a trabalhar muito cedo, acompanhei o debate na Constituinte nessa matéria. Então, corriam em paralelo a discussão da tributação, federalismo, e em outro paralelo, em outro lado, em outra comissão, a questão dos direitos sociais. Os estados e municípios se juntaram e repetiram o mesmo padrão histórico das mudanças constitucionais anteriores. Todo momento que houve uma transição de regime autoritário para a democracia, estados e municípios foram a Brasília. Queremos descentralizar as receitas. Só isso. Então, houve a redistribuição das competências, incorporação dos impostos únicos ao ICM, a ampliação do ISS e o aumento dos percentuais da partilha dos fundos de participação de estados e municípios. Mas esqueceram que, do outro lado, tinha outro grupo que defendeu a criação das contribuições sociais. Com que argumento? Blindar os recursos da área social de outros fins, de outros usos,
porque vinha na memória das pessoas que quando ainda a Previdência Social dava superávit, porque não tinha muito velho no Brasil, né, a Previdência financiou a construção da hidrelétrica de Itaipu, a construção de Brasília e por aí afora. Então, tem que blindar. Blindar, criar um regime exclusivo de financiamento. Até aí, tudo bem. Só que, no início, a jabuticaba a árvore era pequena, foi plantada em 88, a jabuticaba demora a crescer, quer dizer, em 10 anos ainda era talvez uma árvorezinha desse tamanho, né? Em 98, o que aconteceu? Aconteceu um fato que devia ser esperado, porque crises históricas e econômicas no Brasil são histórias que se repetem, né? Então, mas esqueceram que o Brasil quase quebrou em 1998. Na esteira da crise que começou na Ásia, bateu na América Latina e chegou no Brasil no final da década de 90. Em 98 foi um marco decisivo. Naquele momento, a população já tinha se acostumado com a estabilidade do real, né? Estabilidade da moeda, duras penas, o real fez sucesso, e aí o Brasil teve que correr no Fundo Monetário Internacional e pedir socorro. Se não me engano, eram 40 bilhões de dólares ou algo dessa natureza, para gerar um superávit primário de 3,5% do PIB, para evitar a quebra do real. O que fizemos? Eu imagino uma reunião no Ministério da Fazenda. Como é que nós vamos gerar esse superávit? Cortar a despesa? Não dá. Aumentar a receita? Ok, mas vamos aumentar onde? Se fosse aumentar o imposto de renda e do IPI, com a regra constitucional, você ia ter que arrecadar 2 vezes mais para gerar o mesmo superávit, porque a metade ia ser entregue a estados, municípios e fundos regionais. Alguém lá levanta o braço e diz, aumenta as contribuições. Do outro lado da mesa, alguém contesta. As contribuições estão vinculadas à Seguridade Social. Um terceiro levanta o braço e diz, olha, espera aí, gente, fazemos uma desvinculação. 20%, e criamos, para ficar mais bonito, mais sexy, né, criamos um fundo social de emergência, com a de 20% que vai desvincular. Ok, mas você desvincula 20%, sobra 80% do que você arrecadou. Né? Aritmética elementar. Durante um certo momento, você põe lá no tesouro alguém com pulso mais duro, segura, mas depois, em qualquer momento, você começa a soltar o dinheiro, né? E isso deu espaço para a progressiva expansão dos benefícios abrangidos pelo conceito de Seguridade Social. Eu fiz uma curva que eu não trouxe aqui, eu acho. Se você mostrar o crescimento da receita das contribuições sociais a partir de 98 e o crescimento dos gastos com a Seguridade Social, eles vão juntinho. Com um detalhe, a saúde só levou ferro, porque o que cresceu mesmo foram os gastos com o pagamento da Previdência e da assistência, dos benefícios assistenciais. A saúde foi perdendo espaço e, recentemente, foi expulsa do condomínio, né, por mau comportamento, talvez. Então, a plataforma desabou. E, pela primeira vez na nossa história, nós temos centralização do poder em plena democracia. A federação foi esvaziada, o poder se concentrou no governo federal, e isso, na história brasileira, só aconteceu com a assunção de regimes democráticos. Com a descentralização, sempre era associada ao retorno da democracia. Agora, nós conseguimos reverter esta regra. O que discutiu-se na época? Era a necessidade de você rever os mecanismos de financiamento das responsabilidades do Estado. A Constituição de 88 aumentou em muito as responsabilidades do Estado brasileiro, com a ampliação dos direitos, certo? Mas não se discutiu como é que nós íamos repartir os novos encargos do Estado entre o governo federal, os estados e os municípios. E disso veio a recentralização do poder e o desequilíbrio federativo. Tudo isso que eu falei me levou a criar a figura de um novelo fiscal. O novelo, está aí, a figura do novelo. Fios de várias cores, com um grau de resistência diferente, e como diziam as nossas avós, né, pelo menos a minha, se você quer desembaraçar um novelo fiscal, você tem que puxar o fio da meada, senão cada vez que você puxa o fio errado, ele aumenta, o novelo fica mais apertado.
E é isso que a gente veio fazendo nos últimos anos, veio puxando fios aqui, fios ali, e o novelo foi ficando mais apertado. O grau de rigidez orçamentária brasileira é talvez o mais alto da história. Se você olhar os percentuais, eu andei olhando os países da América Latina, os percentuais são mais ou menos, mas tem uma grande diferença. A rigidez brasileira está amarrada na Constituição. Em outros países, não, são legislações infraconstitucionais que permitem alguma flexibilidade. Não é que a rigidez brasileira seja inédita, a Constituição americana tem os entitlements também, que introduzem, mas é tudo objeto de leis normais, que precisam de um quórum de reforma constitucional para serem aplicadas. Então, as medidas adotadas para contornar o pé de jabuticaba, já que, neste momento, com toda essa crise, e os meios que defendem a ecologia não permitem derrubar árvores, né? Então, no nosso caso, era necessário. Então, você foi fazendo essas coisas que já foram ditas aqui à exaustão, eu não vou repetir. Então, eu acho que nós precisamos mudar as coisas. Eu acho que eu voltei para trás. Eu estou correndo porque senão não vai dar tempo. Então, o que significa desembaraçar esse modelo fiscal? Significa, como eu disse, voltar lá atrás, e não é para você fazer exatamente igual, apenas para tomar as mesmas lições, né? Eliminar a multiplicidade de incidências sobre as mesmas bases tributárias. Se você for ler o diagnóstico que essa comissão fez lá em 1960, entre 60 e 63, 62, se você mudar as datas, o diagnóstico é exatamente, hoje está pior do que era na época. Mas era a mesma coisa, tinha múltiplas incidências legais sobre as mesmas bases tributárias, guerra fiscal entre os estados, e um regime administrativo também de qualidade inferior ao que nós temos hoje. Hoje nós mudamos a regra, porque antigamente a gente dizia assim, o bom imposto é aquele que pode ser bem administrado. Hoje nós invertemos a lógica. Com tudo que foi feito no Brasil em matéria de modernização da administração tributária, nós temos uma administração de alta qualidade e um pior imposto que existe. Não tem nenhuma lógica a gente continuar nessa situação, né? Então, as lições que eu diria, primeiro vamos ter que observar princípios e conceitos. Agora, eu diria que eu poria de lado, por enquanto, todos os princípios tradicionais, inclusive um que eu inventei, que era o princípio da comodidade, né? E agora eu diria o seguinte, nós precisaríamos, talvez, eleger como primeiro item a ser discutido a flexibilidade. Talvez esse, para mim, seja o maior desafio de uma reforma tributária abrangente. Como é que nós vamos fazer essa reforma sem ampliar ainda mais o texto da Constituição que trata dessa reforma? Já devíamos fazer o reverso. Tá. 10 minutos com mais 5 de prorrogação. Como é que nós vamos fazer essa reforma sem engessar mais na Constituição? Porque nós precisamos fazer o oposto, nós precisamos reduzir o tamanho do texto constitucional. Em 88, o que aconteceu? Eu participei de uma comissão que redigiu alguns textos para a Constituinte, e quem elaborou o texto do jurídico foi o meu velho amigo, recentemente falecido, Alcídes Jorge Costa, que era uma pessoa muito competente, né? Mas na hora que você bota aquilo, começa aqui, bota lá, e como o nível de desconfiança era muito grande, ninguém confiava em ninguém. Desculpe, eu me afastei aqui do microfone. Ninguém confiava em ninguém, qual era a solução? Põe na Constituição. E aí chegamos neste nível. Não vai dar para manter o grau de rigidez que temos no nosso regime tributário, nesse nosso caótico regime tributário, num contexto dessas transformações todas que estão acontecendo. Há pouco tempo eu estava discutindo com outras pessoas, mas como é que você vai manter hoje a distinção entre o ICMS tributa bens corpóreos e o ISS tributa bens imateriais? Como é que você vai distinguir bens corpóreos de bens imateriais nesse mundo novo? Não tem como você lidar com essa realidade. Isso, de um lado, é fonte de muito litígio, é fonte de muita riqueza para alguns e é fonte de muito problema para muitos, né?
superar conflitos e antagonismos na federação. Acabou de falar aqui o nosso colega de Tocantins. Esses conflitos vieram se acirrando nos últimos anos, na escalada dessa guerra fiscal, e isso é difícil de você acertar num determinado momento. Por isso que eu acho que buscar inspiração no passado é um bom momento de você olhar para o futuro. Qual é a dificuldade? É que a dificuldade, por mim, começa por isso aí. A gente tem que derrubar essa jabuticaba. Porque, se não vamos derrubar a jabuticaba, qual vai ser a questão que vai ser levantada logo em seguida? Até o Clóvis também falou isso aqui. Qual vai ser o percentual da receita da parcela federal no novo imposto que nós vamos criar a partir da soma desses três, que vai para a Seguridade Social? Qual é a parcela que vai para os estados e municípios e para ser repartida entre eles? É claro que não tem problema do ponto de vista aritmético. A aritmética é simples, porque hoje nós temos informações suficientes para, com as planilhas eletrônicas, calcular quanto é que deve ser para ficar a mesma coisa. Mas, no nível de insatisfação que existe em todos os lados, vai ser muito difícil achar que cada um vai ficar satisfeito em preservar o seu pedacinho. Acho que a proposta que o Bernard, o Eurico fizeram é bastante inteligente nesse sentido. Vamos tentar ver se a gente caminha por aí. Mas, ainda assim, tem um desafio interessante, que é discutir a caminhada, como é que essa política vai. Não pode ser muito longo, porque prazos muito longos geram sempre, na nossa história brasileira, isso é clássico, geram sempre demandas por prorrogação. Nós estamos prorrogando a Zona Franca de Manaus há não sei quantas décadas. E também não pode ser muito curto, porque senão não dá para você administrar o conflito. Temos que fazer um acordo político para discutir ajuste fiscal e direitos sociais. Porque, pasmem, foi a primeira vez na história do Brasil onde o ajuste fiscal que se fez entre final dos 90 e a metade inicial dos 2000 não levou o povo à rua para discutir fora o FMI. Por quê? Porque o ajuste fiscal abriu espaço para financiar a ampliação dos direitos sociais e dos gastos sociais. Isso não existe mais. Vamos ter que rediscutir, e rediscutir o desequilíbrio fiscal de uma perspectiva que nós ignoramos nos últimos 20 anos, porque nós discutimos desequilíbrio fiscal macroeconômico. Se vai dar a meta do primário ou se não vai dar a meta do primário. Nós não discutimos o desequilíbrio das prioridades sociais. A Constituição Federal enumera 9 direitos sociais, no artigo 6º. A Seguridade Social amarrou 3, Previdência, Assistência e Saúde. Saúde já saiu fora, porque perdeu. E a base da educação também perdeu, porque a base da vinculação para a educação encolheu, com a expansão das contribuições. Então, não é só a federação que está com o problema, é o equilíbrio dos direitos sociais que afeta a federação, porque boa parte das responsabilidades pelos serviços de saúde, de educação, de segurança pública e etc., são responsabilidade dos estados e municípios. Quando eu estou falando no início de uma reforma fiscal abrangente, é porque eu acho que você precisa abrir espaço político para viabilizar a reforma abrangente. E se você puser a reforma abrangente no contexto de um debate, a gente precisa fazer a reforma para equilibrar o atendimento dos direitos sociais, isso é uma discussão um pouco diferente do que vem sendo de, não, a reforma, o ajuste fiscal é para prejudicar o interesse do trabalhador. Aí a coisa fica presa num debate político complicado. Evitar a visita da velha senhora, caramba. Eu escrevi um artigo sobre isso, porque A Velha Senhora foi uma peça de teatro muito interessante que foi encenada no Rio de Janeiro na década de 60. Eu vou resumir em 2 minutos a coisa do teatro da Velha Senhora. A Velha Senhora, assim, uma jovem, uma cidade do interior de algum lugar da Alemanha ou da Suíça, uma jovem foi expulsa da cidade por acusada de mau comportamento, enfim, de coisas não muito morais, Foi para fora, emigrou, se casou com um rico milionário e anunciou que ia voltar à cidade. Nesse meio tempo, a cidade tinha empobrecido por corrupção, má administração. A história é muito parecida com a nossa. Então, ela anunciou que ia voltar à cidade e todo mundo achou que ela estava voltando à cidade para
oferecer dinheiro para salvar a cidade das ruínas, né? Não, mas ela retornou à velha cidade. Ela disse, bom, eu vou dar o dinheiro com uma condição, que matem o responsável pela minha expulsão. No início houve uma indignação, mas que absurdo, né? Depois, quando todo mundo começou a fazer as contas, não, mata esse desgraçado. E assim terminou a peça, né? A velha senhora é a CPMF, né? Trazer a velha senhora para resolver o problema emergencial é adiar por mais alguns anos a discussão a sério da reforma abrangente. Eu não sou favorável a qualquer outro paliativo. Enfim, a EC 95 pode ser a oportunidade de puxar o fio da meada. Eu vou concluir nos 5 minutos que ela me disse, né? Por quê? Porque ela vai poder trazer o foco para o desequilíbrio nas prioridades sociais. Porque, se não fizer nada, em 3 ou 4 anos, os gastos com a Previdência ocupam 100% do espaço orçamentário disponível. Ou quase, né? Eu não fiz as contas, mas é fácil fazer alguma expectativa dessa natureza. Então, já falei sobre isso. E uma última mensagem. Os novos desafios. Eu tenho dito o seguinte, a gente precisa fazer a reforma abrangente com a flexibilidade necessária para não criar embaraços a futuras adaptações, que tem a ver exatamente com essa realidade da economia virtual. O que acontece nessa economia? Rapidamente. Desintermediação dos negócios, os custos de transação. Porque, lembrem, eu fui reler a história do IVA, né, de um livro clássico de uma economista tributária chamada Clara Sullivan, que escreveu esse livro nos anos 60. E a história do IVA é muito interessante, porque a história do IVA surgiu para reduzir os custos tributários de transação, no surgimento das grandes corporações industriais. Então, eu costumo dizer a meus amigos que o IVA não é um imposto. O IVA é um método de arrecadação de um imposto sobre vendas, que veio substituir o imposto cumulativo tradicional que existia anteriormente. O IVA vai sobreviver? Vai. Qual vai ser o método de arrecadação desse imposto numa economia onde as transações são cada vez mais virtuais e onde o conceito de cadeia produtiva desapareceu? A única cadeia produtiva que talvez vai sobreviver no Brasil é Bangu, que é uma cadeia, quem não é do Rio de Janeiro, Bangu é uma cadeia altamente importante. A virtualização das transações, a transmutação das espécies, é aquilo que eu falei antes. Como é que você classifica uma empresa hoje na nossa classificação econômica tradicional? Não sei. A maioria delas eu não sei, né? A geografia deixou de ser relevante, né? A velocidade das distâncias não importa. E as implicações... Só um minutinho. As bases, como é que você identifica? Os fatos onde eles acontecem. Qual é o local de prestação de serviço hoje para tributar o ISS? Impossível definir com clareza, né? Os conflitos, a flexibilidade e a minha pergunta, que eu também não tenho resposta nenhuma. Qual é o modelo de tributação das vendas no século XXI? Né? Para finalizar, precisamos de uma serra elétrica para derrubar a nossa jabuticaba. Acabou.